Você que tem a sua Bíblia, abra conosco em 2 Samuel, capítulo 24. Nós vamos ler do versículo de número 15 ao versículo de número 22. O tema é Vencendo os Gigantes em Nossa Vida. Enquanto você vai lendo os versículos e ouvindo o Espírito Santo falar com você, você vai começar a ver quais têm sido os gigantes que têm levantado na sua vida. Amém? Todos os dias nós temos que vencer gigantes em nossas vidas. Amém? E nós vamos ver que alguns gigantes, ele vem pela permissão do Senhor. Porque às vezes nós tomamos decisões precipitadas e fazemos escolhas erradas. E muitas vezes, Deus sendo justo, Ele permite coisas acontecer para chamar a minha e a sua atenção. Você crê nisso? Você vai ver dentro da Bíblia. O que você vai ouvir aqui não vai ser invenção minha. Eu não vou tirar nada de trás da minha orelha. Você vai ver dentro da palavra o que Deus faz e o que está acontecendo hoje. Porque o homem tem tomado decisões erradas. Tem tomado atitudes precipitadas que têm distanciado ele do Senhor. Amém? Diz assim: então enviou o Senhor a peste a Israel. Quem enviou a peste? Peste aqui já representa o quê? O gigante. Sim ou não? Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até ao tempo determinado. Então existe gigantes na nossa vida que tem um tempo determinado para nós lutarmos contra ele. Amém? Nós já estamos vendo isso aqui dentro da Bíblia. Não foi o profeta Samuel, o próprio Deus, dando sequência. E desde Dan até Betseba morreram, olha só, 70.000 homens do povo. Abre um parênteses. Deus é mau. Deus é carrasco. Deus é justo. Então ele fez o que aqui ao povo? Justiça. Porque ele deu ao povo a oportunidade. E o que ele está dando a mim e a você como igreja do século 21? A oportunidade. Dando sequência. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir. O Senhor se arrependeu daquele mal. Dando sequência. E disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu, e vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor, dizendo: eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém, estas ovelhas que fizeram. Então preste atenção. A decisão que eu tomo, pessoas que não têm nada a ver são punidas. Você está entendendo? A decisão que eu e você tomarmos hoje, se ela for errada,
pessoas que não têm nada a ver com as nossas decisões pagarão e sofrerão as consequências. Quem pecou ali? Davi. Quem eram as ovelhas? O povo. E o povo pagou pela escolha do rei. Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Então ele falou: Senhor, tira a mão do Senhor do povo e vem com ela sobre mim. Porque quem errou sou eu. Não foi minha esposa, não foi os meus filhos, não foi os meus pais. Foi eu. Então vem com a sua mão sobre mim. Dando sequência. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. Às vezes o profeta, que é o anjo da igreja, te orienta a você fazer alguma coisa que foi direcionada ao Senhor. Muitas vezes nós fechamos o coração e não damos ouvido. E quebramos a cara. Gade orientou o rei. E o que ele fez? Conforme a palavra de Gade. Como o Senhor lhe tinha o quê? Dito. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem, ó rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça, ó rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos e aparelho dos bois para a lenha. Amém? Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Eu quero ser bem breve e objetivo. Irmãos, nós acabamos de ler uma passagem aonde nós vemos a justiça de Deus ser feita e o arrependimento genuíno do rei, reconhecendo que ele havia errado. Abre um parênteses agora. Muitos gigantes que se levantam contra mim, contra você, às vezes são por escolhas que nós fazemos. E cabe a mim e a você ter o reconhecimento e se arrepender enquanto ainda há tempo. Então vamos em alguma introdução, para a gente chegar dentro dos tópicos que Deus quer falar comigo e com você. Primeira introdução. Um gigante é qualquer coisa que se interpõe entre você e o plano de Deus para a sua vida. O que interpõe entre mim e Deus? Começa a fazer a sua mente a trabalhar e você começa a raciocinar.
pecado você sonhar? Não. É pecado você ser bem-sucedido? Não. Mas existe muitas pessoas que interpõem os seus projetos, os seus sonhos, em lugar de Deus. Você observa que muitas pessoas têm quebrado uma aliança com Deus pelas oportunidades que são oferecidas, pelos pratos de lentilhas que Satanás, o nosso adversário, e o homem tem proposto e tem oferecido a nós, como aconteceu com a nação de Israel, irmão. Eu já falei aqui, torno a dizer, Deus só veio para a nação de Israel, só que eles colocaram coisas como prioridade no lugar de Deus. E através da escolha que esta nação fez, trouxe a mim e a você a oportunidade de ser resgatado como filhos. Um exemplo, uma ovelha que tinha se perdido e foi encontrada. Israel não aceitou o primeiro sacrifício que Cristo fez. Se você for estudar a história do cristianismo, Israel espera Jesus até hoje. Por que Israel sofre tanto? Por causa das escolhas. Jesus veio, se fez homem, habitou entre eles, trouxe a palavra que liberta, que transforma, que restaura, mas não deram ouvidos, deram importância a outras coisas. E Deus começou a observar. Segundo, o gigante é algo que parece maior que você, e é o seu desejo de servir ao Senhor. Irmãos, tem coisas que são nos oferecidas, que cria dentro de nós, dentro do nosso coração, um desejo de ter, de possuir. E às vezes, esse desejo sobressai mais do que Deus. Nós diminuímos Deus e acrescentamos em nossos desejos ele se tornar maior. Não existe nada maior do que Deus. Deus é o único, supremo e poderoso. Terceiro, um gigante é o que é mais forte do que nós, e não podemos ser enfrentado sozinho. Vamos lá, abre um parênteses. Qual é o problema que você está enfrentando hoje? Às vezes nós queremos enfrentar um gigante ou um problema sozinho. Achamos que nós não dependemos primeiro de Deus e não dependemos do irmão ou da irmã que está ao nosso lado. E muitas vezes queremos vencer o gigante sozinho. Eu pergunto para você, quando Golias estava desafiando todo o povo de Deus, Davi lutou com ele sozinho? Hein? Sim ou não, irmão? Ele lutou com quem? Ele buscou primeiro orientação em quem? Em Deus. Tem gigantes na nossa vida que nós temos que ir para o joelho. Porque quando você vai para o joelho, o Espírito Santo que habita dentro de mim, dentro de você,
vai trazer a nós a orientação certa. Sabe por quê? Porque se nós somos tomar decisões por si próprio, pessoas que não têm nada a ver, vai sofrer as consequências. E nós acabamos de ver aqui o que aconteceu no reinado de Davi, na casa de Davi, na família de Davi. Todos conhecem a história. Primeiro, Davi cobiçou uma coisa que não podia ser dele. Depois, o filho tira a pureza da própria irmã. Depois, o filho quer matar o outro irmão. Depois, o filho quer matar o pai para se entrar no trono. Aí eu pergunto para você: Deus é mau? Deus é carrasco? Como muitos têm ensinado aí? Amedrontando as ovelhas, mostrando um Deus maldoso? Não! Deus é justo. Porque a palavra de Deus diz: Deus é amor. Mas o que tem na frente do amor? Justiça. Ele é justo. Ele dá sentença e mediante o que cometemos. Para você entender melhor, o mundo que nós vivemos é feito de leis. E temos que obedecer às leis. Porque se não obedecermos, somos o quê? Punidos. E dependendo da punição é anos. Então a lei não é injusta, ela é justa. Ela te pune e mediante o que você fez. Assim é Deus. Ele cumpre a palavra e mediante o que nós fazemos. Então vamos lá. Primeira verdade sobre os gigantes em nossa vida. Então vamos lá. Todos nós temos. Davi enfrentou gigante em sua vida. Então vamos lá. Na juventude, na meia-idade e na velhice. Vamos abrir um parênteses. Eu e você já começamos a enfrentar o gigante quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Você concorda comigo? Talvez você está aqui nesta noite, para você ser gerado no ventre da sua mãe, ela quase perdeu a vida dela para você estar aqui hoje. São gigantes que você já começou a enfrentar ainda no ventre. Até para nós nascermos, temos que vencer gigantes. A minha mãe gerou 2, mas a segunda gravidez, quase que ela morreu. São gigantes que querem nos paralisar, porque os gigantes compreendem, entendem o propósito, o sonho que Deus projetou a seu favor, a seu respeito. É por isso que Satanás se levanta como gigante para nos parar. Porque ele sabe, se eu e você tomarmos posse da vitória, somos mais que vencedores. Davi enfrentou na sua adolescência, na sua meia-idade e na sua velhice, gigantes. Ele enfrentou um dos maiores gigantes. Para mim não foi Golias. O maior gigante que Davi enfrentou foi a rejeição dentro da sua própria casa. Talvez você está aqui nesta noite e você já vivenciou esse gigante. Pela sua família ser grande, às vezes você é rejeitado. Às vezes as pessoas não te dão valor. Davi tinha 6 irmãos.
E ele sempre ficava isolado da sua família, cuidando de ovelha, porque ele era diferente. Todos os irmãos dele eram bonitos, fortes, com estrutura física de um guerreiro, mas ele era diferente. Ele tinha 1,5 m, ele era ruivo. O que é ruivo? Ele tinha um montão de pintinha. Alguns é conhecido como, eu falo sarda, está correto? Se eu estiver errado, pode me corrigir aí e falar certo. Cheio de pintinha. O seu cabelo era meio laranjado. Olha só, irmãos. Ele olhava para os seus irmãos e ele era diferente. Quando o profeta foi na casa de Jessé, ele olha para aqueles homens bonitos. Aí está o rei de Israel. Aí Deus olha lá do céu e fala assim: Samuel, você anda há tanto tempo comigo e ainda não me conhece. Andar não significa que você conhece a Deus. Andar todo mundo anda, mas são poucos que conhecem. Deus falou assim: Samuel, nenhum desses homens agrada ao meu coração. Qual foi a pergunta? Jessé acabou seus filhos? Não, eu tenho um que fica o dia inteiro cuidando de ovelha, e para completar ele fica com uma harpa na sua mão. Eu fico imaginando esta cena. Talvez você já se imaginou assim, irmão. Talvez você que está aqui esta noite já passou na sua cabeça de ir embora para um lugar que ninguém te conhece. Talvez já passou na sua memória de você falar assim: eu vou andar até onde as minhas pernas conseguir ter força para me levar. Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas, e a sua alma chorava, tendo que enfrentar esse gigante da rejeição. Mas Deus é tão poderoso que Ele fala assim: ainda que uma mãe abandone seu filho, eu jamais abandonarei. Quando ele pegava a harpa, as ovelhas quietinhas comendo, ele começava: Senhor, por quê? Eu sou rejeitado. Por quê, Senhor? Aí Deus muda a situação daquele homem. Samuel olha para ele e fala assim: acabou seus filhos? Não. Tem um que chama Davi. Manda ele entrar. Eu imagino a cena, irmão, na sala. Os irmãos olhando para ele e começando a rir. Se ele não escolheu a gente, vai ser ele. Davi chega no meio daquela sala, fedendo urina de ovelha, fedendo fezes de ovelha, com a sua harpa debaixo do braço. Mas a sua alma lá atrás já tinha chorado. O seu coração lá atrás já tinha se abrido para Deus e falado: Senhor, quanto vai chegar o fim desse gigante? Deus se coloca de pé no trono e fala assim: Samuel, abre o odre e derrama sobre esse menino o azeite. Aí Samuel olha assim: Samuel, você não me contempla, você não me conhece por inteiro. Está vendo esse menino, pastor de ovelha? Ele é segundo o meu coração.
Aí eu pergunto para você e para mim: acabou-se os gigantes na vida de Davi? Não. Após ele ter recebido a unção, enfileirou-se um atrás do outro gigantes que ele teria que enfrentar na frente. Eu vejo um gigante aqui agora, já tem uma fila me esperando. Na minha juventude, na minha meia-idade e na minha velhice, eu só vou parar de enfrentar gigantes, você só vai parar de enfrentar gigante quando nós fecharmos os olhos e abrir do outro lado e o Senhor nos receber de braços abertos. Aí não teremos mais gigantes, porque estaremos do lado do Pai para sempre. São embaixadores do diabo. Vou falar uma coisa aqui, talvez você pode me interpretar mal e ficar até aborrecido comigo. Dentro da igreja de Cristo, existem embaixadores do diabo. Quem é embaixador do diabo? Irmãos, o diabo não está precisando agir muito não, sabe por quê? Porque tem os seus embaixadores agindo por ele. Às vezes, pessoas dentro da igreja não concordam de ver Deus te levantar, não concorda de ver Deus te usar, não concorda com os projetos que a igreja propõe ao rebanho. Aí começam os embaixadores do diabo, que estão dentro da igreja. Ele não está lá fora, está dentro da igreja. Está no meio do povo. Vou te dar um exemplo. Quando Jó passou pelo seu gigante, quem estava do lado dele? A mulher. Seus amigos. Quem foram os primeiros a abandonar ele? Primeiro, a mulher. Depois quem? Os amigos. Tem pessoas que se aproximam de nós enquanto você pode ser útil para ela. Do momento que você não é mais útil para ela, que ela estabilizou em todas as áreas da sua vida, ele faz assim, ó, tchau, não fico mais, não faço mais parte, porque agora eu aprendi e vou para outro lugar. Cuidado, porque Deus pode agir. Eu fiquei 3 anos fora da igreja, do ministério. Eu nasci nesse ministério. Eu fiquei 3 anos e meio. Pergunta para mim se eu fiquei feliz 3 anos e meio fora. Não. Gigantes se levantaram. Nós temos que honrar Deus no lugar que Ele nos levanta. Tem pessoas que acham que para ser bem sucedido ele tem que sair da sua terra e ir para outra terra. Não. Foi aqui que Deus te enraizou. Então é aqui que Deus vai te honrar. É aqui que Deus vai te usar. Eu falo por experiência própria. Quantos anos eu tive que esperar? Nunca briguei, nunca questionei, nunca reclamei. Fiquei sentadinho, quietinho no meu lugar, como Davi. Às vezes o meu coração ardia em pregar a palavra, mas eu fiquei quietinho. Chegou a hora. E chegou a sua hora de Deus te levantar e mudar a história da sua vida. Mas não vai ser lá fora, vai ser aqui. É aqui que Deus quer te levantar, como levantou Davi. Foi dentro da sua casa.
no meio dos embaixadores do diabo. Ele foi levantado. José foi levantado dentro da sua casa. Foi rejeitado pelos irmãos. Foram vendidos pelos irmãos. Embaixadores de quem? De Deus? Não, do diabo. Então tem muito embaixador que está batendo palma para você sair daqui. Muitos que às vezes bate nas suas costas, te abraça. Quer ver você sair daqui para você se afundar. E Deus honrou Davi e José dentro da sua casa. São permitidos pelo Senhor. O que você tem passado? O que eu estou enfrentando não é o diabo que está fazendo eu enfrentar. São permissões de Deus. Eu estou enfrentando uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia enfrentar. Mas eu nunca falei que foi o diabo. Talvez Deus está permitindo esse gigante vir sobre mim para chamar a minha atenção. Porque às vezes eu estou indo em caminhos que eu estou deixando Deus distante de mim. Então Ele permite algo vir para despertar em mim a minha atenção. Vamos abrir aqui um parênteses. Todos nós somos inteligentes e capazes. Quando a sua vida está tudo bem, você lembra muito de Deus? Hein? Responda para mim. Sim ou não? Existe um versículo na Bíblia que diz assim: é melhor estar na casa de luto do que numa casa de festa ou alegria. Opa! O que é casa de luto? Quando alguém morre, aonde nós vamos? No cemitério. Quando você está sentado lá nos banquinhos ou de pé olhando quem já foi, você começa a pôr a mão na sua consciência e ver quem você é. Está dando para você entender o que Deus quer falar comigo e com você? Porque quando estamos passando gigantes, quando estamos enfrentando gigantes, ainda há dentro do nosso coração o desejo de buscar o Senhor. Nós demos uma mensagem aqui alguns dias atrás, que Deus coloca diante o homem a vida, a morte, a bênção e a maldição. Só que tem pessoas que estão escolhendo a morte e a maldição, deixando a bênção e a vida de lado. São permissão de Deus. Então o que você está passando é permissão de Deus. É para Ele mudar o seu caráter. É para você nascer um novo homem, uma nova mulher. Se você vê toda a história bíblica, irmão, grandes homens e mulheres de Deus formou o seu caráter no deserto, na prisão, na cova, na fornalha, na cisterna, nasceu-se um novo homem. A trajetória desses homens foi porque o homem quis? Não, foi permissão de Deus. Os gigantes que se levantam na nossa vida é para galgar a nossa vida espiritual, para malhar dentro de nós a nossa fé. Tem coisas que o homem não pode fazer, irmão, e nós insistimos que o homem faça. Tem coisas que você está enfrentando que só Deus pode fazer. O que eu estou precisando, só Deus pode fazer. Segundo, os problemas com os gigantes em nossas vidas. Gigantes roubam a paz do povo de Deus. Quando nós enfrentamos um problema, uma dificuldade, primeira coisa que nós perdemos, a paz. O nosso adversário começa
atormentar. Irmão, fiquei 1 mês sem vir na igreja. Não é porque eu não quis. Eu peguei uma dengue que eu não conseguia calçar a meia porque eu estava sentindo frio de tanta dor. Aí você vê quanto nós dependemos de Deus. Tinha dia que eu achava que eu ia morrer. E eu olhava na janela e falava: Senhor, tem misericórdia de mim. Problemas que temos que lutar. Não somos isentos de momentos difíceis virem sobre a nossa vida. Faz parte da história e do projeto de Deus. Mas os problemas roubam a nossa paz. Como ele rouba? Enfrenta problema, que é a primeira coisa que nós paramos de fazer. Não vemos mais na igreja. Primeira coisa. Eu estou com essa luta, eu não vou mais na igreja não. Vou parar. Números 14, versículo 1. Então, toda a congregação levantou a sua voz e o povo clamou naquela noite. Olha só. Quando nós enfrentamos problemas, será que estamos clamando? O povo de toda a congregação se levantou e clamou diante do problema, diante o gigante. 1 Samuel 17:11. Quanto acha, eu vou acelerar aqui. Os gigantes detêm o processo do povo de Deus, impedindo de alcançar a vitória. Os gigantes se apoderam dos bens do povo de Deus. E ouvindo então Saul e toda Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Por quê? O gigante estava desafiando. Por que Saul era ainda rei? Por que Saul não enfrentou o gigante? Porque ele se distanciou de Deus. Ele fez escolhas erradas. Ele buscou uma orientação aonde não existia a presença de Deus. Aproxima-se de coisas que você sabe que tem e vale dos gigantes. Josué 15:8. Este vale em breve se tornará uma terra de gigante. E este termo sobe pelo vale dos filhos de Inom, do lado sul dos Jebuseus, e Jerusalém, e sob este tempo até ao cume do monte, que está diante do vale Imon, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado do norte. Dando sequência. Os gigantes da ilusão. Quantas pessoas te prometem coisas? Eu falei aqui uma vez, e vou dizer, um dia eu estava trabalhando lá na oficina, era por volta de 6:30, parou um carro de um pastor de uma denominação aí, ele é muito conhecido dentro de Juiz de Fora. Ele foi lá dentro de onde eu trabalho, me propondo ilusões. Falando assim: sai de onde você está e vem para a minha igreja, porque lá você vai ter o seu espaço. Eu não estou aqui na igreja para ter o meu espaço. Quem tem que ter espaço aqui é Jesus, o Espírito Santo e o Deus Todo-Poderoso. O homem não tem que ter espaço. O espaço aqui é reservado para estas 3 pessoas. Se estas 3 pessoas não tiver o espaço, quem é o homem para ter espaço? E ele começou a trazer ilusões. Sai, porque você vai ter seu tempo. Você vai poder falar das suas experiências. Eu tenho o meu tempo aqui.
Eu tenho contado aqui as minhas experiências. Foi aqui que Deus me tornou o homem que eu sou. Foi aqui que Deus me levantou. Foi aqui que Deus me resgatou quando eu fui preso. Foi aqui que Deus me deu a oportunidade de ser quem eu sou hoje. Eu não preciso de lentilhas. Eu não preciso ser iludido por homens. Como você, irmão. Você não precisa de prato de lentilha. Você não precisa ser iludido pelo homem. Porque Deus supre as suas necessidades. Considere que as promessas de Deus são verdadeiras. Quem pode te prometer alguma coisa é só Deus. Quem pode cumprir alguma coisa na sua vida é só Deus. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Muitos são os planos que o homem faz, mas enganoso é o coração. Quantos planos o homem já fez a seu respeito? Talvez você trabalhe numa empresa e alguém chegou perto de você e te fez várias promessas. E essa promessa até hoje não se cumpriu. O homem te ilude. O homem traz a você a esperança. Mas aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Elas são verdadeiras. Elas são fiéis para se cumprir. Números 13, 27. E cantaram e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite, e este é o seu fruto. O que Deus fez? Quando o povo viveu 450 anos como escravo, Deus falou assim: ó, eu vou tirar vocês do sofrimento, vou levar vocês uma terra que mana leite e mel. Quando eu e você estavam lá no mundo, o Espírito Santo nos convidou para vir aqui. E esta terra aqui mana leite e mel. O que é leite e mel? É a palavra verdadeira que traz a você. A esperança é a palavra que está te conduzindo à vida eterna. Foi esta a promessa que Deus fez. O que Deus está nos prometendo? Novo céu e nova terra. O que Deus nos prometeu quando Jesus subiu para o céu? Eu vou para o Pai porque lá há muitas moradas e vou preparar para vós. E o que Apocalipse diz? Que quando eu e você chegarmos lá, vai ter uma comitiva de anjos, para primeiro colocar a coroa na sua cabeça, para depois a outra comitiva de anjos vir com os galardões, depois a outra comitiva de anjos vai pegar na sua mão e apresentar para você a sua nova casa, lá no céu. Este é o Deus que promete e cumpre na nossa vida as suas promessas. Número 14, 8. Enfrente os gigantes em nome do Senhor Jesus. Ajude outras pessoas com seus gigantes na sua vida. Números 14, 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos parará nesta terra, e no lar dará a terra que mana leite e mel. Vou chamar a sua atenção. Antes dele entrar nessa terra, mandaram-se 12 espias para espiar a terra. Quem estava lá? Quem estava na terra? Gigantes. E muitos voltaram para trás. Quem que é? Os embaixadores de Satanás. A terra realmente é igual Deus falou, mana leite e mel. O cacho de uva tem que 2 homens para carregar. Mas existem gigantes lá. E perto deles nós somos como os gafanhotos. Mas sempre tem alguém que é embaixador de Cristo. Josué e Caleb falou assim: realmente, existem gigantes. Mas quem nos prometeu é fiel para cumprir. Eu fui lá espiar e já tomei posse da terra que mana leite e mel. 1 Samuel 17, 45. Estou na conclusão para nós participarmos da ceia.
Ajude outras pessoas com o seu gigante. Tenha empatia pelo seu irmão. Você está vendo que seu irmão está enfrentando um problema, uma dificuldade? Une-se a ele. Em oração, em clamor. Não critique ele, ore por ele. Dê a mão a ele, caminhe junto com ele. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Olha agora a diferença. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Quer vencer gigante? Quer vencer o problema que você está enfrentando? Vai contra ele em nome do Senhor Jesus. Os gigantes vêm com lanças, com espada, mas você vai contra ele em nome do Senhor Jesus. 2 Samuel 21:17, e vou concluir quando vai abrindo lá. Os gigantes não desaparecem. Diferente, eles têm que ser enfrentados, derrotados. A Bíblia nos ensina como vencer os gigantes em nossas vidas. A Bíblia nos ensina. Para encerrar aqui, porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juntaram, dizendo: nunca mais sairá conosco a pelejar, para que não apagues a lâmpada de Israel. Quem é a lâmpada de Israel? Deus. Quem é a nossa lâmpada hoje? Jesus. A palavra de Deus diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E para encerrar, diante de tudo que nós ouvimos e para nós sermos vencedor, Isaías 43, versículo de número 13. Olha só. Antes que houvesse dia, eu sou. Não existe ninguém antes de Deus. E não vai existir ninguém depois de Deus. Ele é o único. Ele fez uma afirmação: eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Foi esta lição que Deus ensinou para Israel. E é esta lição que Deus ensina para mim e para você hoje. Quer vencer os seus gigantes? Coloca Deus na frente. Quer vencer os seus gigantes? Se arrependa genuinamente quando há tempo. Quer vencer os seus gigantes? Louva o Senhor se prostrando aos seus pés. Porque agindo o Senhor, quem impedirá?